Saudações, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que já tentou ir de moletom pra reunião e ouviu: "Você tá bem?" Gabriel Divan, como é que tá? Olha, eu estaria muito bem. Melhor só se tivesse de Crocs com meia, assim. Que delícia. É a questão. Mas na verdade estou bem. Tô bem, eu vou te dizer por quê, Abal. Eu descobri a calça, né? Já que estamos falando de conforto, né? Uhum. Ela tem a cara da seriedade e o conforto de um sofá. Mas que delícia! Tu tá falando da calça Future Form da Insider, correto? Aham. Aquela que parece que você tá pronto para uma reunião com o ministro, mas sente como se estivesse de pijama. Exatamente como tem que ser, né? Mas vamos falar sério agora. Visual de alfaiataria, corte bonito, elegante, mas veste que nem moletom. Falando sério agora, sabe o sonho aquele do moletom na reunião? Então é esse. É que nem colocar um blazer e perceber que ele te abraça de volta, assim. Entendeu? Future Form, né? Nossa senhora, isso muda tudo, porque roupa bonita que te trava, que esquenta, que pinica, isso já tinha que ter sido abolido na Constituição. Falando do ministro, tá aí. Future Form é o que o código de vestimenta faria se tivesse bom senso. Então aproveita, porque essa peça tá com desconto no site da Insider e, sério, depois que você experimenta, não volta mais. Já tá disponível e é o tipo de escolha que dá gosto de vestir, ainda mais com o cupom Vira Casacas, né, velho? Então assim, ó, você que tá ouvindo, acessa a loja da Insider pelo nosso link, garante a sua calça Future Form com aquele desconto legal e também as outras coisas, né? Tech T-shirt, eu adoro o nome Tech T-shirt. Future Form, Tech T-shirt, né? Muito bem, veste inteligência, veste Future Form. Agora sim, Gabriel, fazer aquele nosso jabazinho, então, né? A galera que curte o Vira Casacas, curte o Aparte, curte o RT Comentado, curte o Evárzea, a Carapanã está de volta. Tá aí, é uma beleza. Né? O que pode fazer aí para nos ajudar? Bom, você sabe que a gente tem uma campanha perene aqui, uma campanha eterna, né? É o trabalho de Sísifo, que é o seguinte: não compartilha coisa ruim para falar mal de coisa ruim e propaga coisa ruim de propósito para mais gente conhecer coisa ruim. Faz isso com coisa boa também. Então, os projetos que você gosta, projetos independentes, é um podcast, é um canal, é uma newsletter, é um monte de formas de produzir conteúdo aí que são bacanas, você pode ajudar. E o Vira Casacas, ora vejam. Ora vejam, você pode fazer isso também. Então, vai lá no nosso Blue Sky, nos segue, vai lá no nosso Instagram, nos segue, vai lá no nosso YouTube e ativa as notificações, nos segue, comenta no Spotify, comenta nos outros tocadores, dá avaliação e principalmente, quando for apertar aquele botãozinho compartilhar no Zap Zap, em vez de mandar troço lá do deputadinho, não sei o quê, manda coisa boa, meu, pros caras ficarem sabendo de coisa boa, manda Vira Casacas. Além disso, se sobrar aqueles pilinhas, né, durante o mês, R$5, sabe? Sobrou assim 5 pilas, sobrou aqui 5 pilas. O que eu faço? Vou ali, vou comprar um pastel? Vou comprar um pão de queijo? Olha, se for o Trident, aquele o maiorzão, aquele com sabor blackberry, não sei o que, já não dá. Nem dá mais. Não dá. Então é o seguinte, R$5 dá pra fazer o quê? Dá pra fazer chover com isso. Opa, dá pra entrar lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc, contribuir com o Vira Casacas, é pouquinho pra você e faz uma grande diferença pra nós. E tem aquela coisa, né? Eu quero contribuir com R$26 e não com... Tudo bem. Mas a gente garante pra você que 5 já ajuda demais. Isso aí. Vamos pro nosso episódio? Vamos pro nosso episódio. Abemos episódio. Gabriel Divan. Qui. Muito bom. Hoje como é que é? Todo episódio. Olha o papo. Muito bom. Como assim? Muito bom. Porque todo episódio nós vamos falar assim, quem já esteve na paróquia, né, de Antagorda, sabe muito bem que é assim que a gente fala. Não, vamos lá. É a linguagem do episódio. Cara, tinha um amigo meu que dizia assim, ó, a língua que o Papa mais gosta de falar é português. Porque sempre que aparece no Fantástico, a missa, aquela de domingo e tal, aparece ele dando boa tarde em português. Aí eu falei, porra, meu, tu é burro, hein, meu? Aí o cara, não, mas meu, é. É isso mesmo, Fabrício Pontinho.
Habemus Papam. Habemus Papam, parece. Temos um Papa Novo, temos o evento político do Papa Novo para conversar, temos o evento histórico do Papa para conversar, temos inclusive a questão da língua do Papa para conversar, isso é também um tema interessante. Né? Eu tava observando toda a liturgia, é um traço absolutamente fascinante, né, cara? Assim, a gente pode dizer o que a gente quiser dos católicos, mas eles fazem isso muito bem. Assim, agora, já antecipando, eu achei muito interessante o pessoal dizendo, né? Não, porque os neopentecostais e os protestantes jamais terão esse tipo de pompa e circunstância, nunca conseguiriam ter esse tipo de... Assim, é o ponto. Foi pra isso. Você já ouviu falar de uma coisa chamada reforma? Tipo... Falando em língua do Papa, Fabrício Pontinho, tu foi coroinha? Eu não fui coroinha, cara. Eu não fui coroinha de verdade. Inclusive, vou te falar mais. A paróquia que a minha mãe frequentava, que meu pai frequentava, não tinha coroinha. O padre Leopoldo, que de saudosa memória, né, ele era bastante pra frentex, digamos assim. Ele era um cara muito da teologia da libertação. E ele não tinha muito isso. Eu não lembro de ter visto alguma vez um coroinha na missa catequética ou na missa de domingo. Não lembro. Talvez possa ser minha memória me traindo, porque faz muito tempo que eu não vou numa missa. Né? Mas, de facto, nunca fui coroinha e nunca foi nem sequer colocado. Mas fiz a catequese, né? Fiz a primeira comunhão, fui membro do grupo de jovens. Meu Deus. Fui membro do grupo de jovens por pouco tempo, porque questionava demais, né? Daí o pessoal não gostava. E fiz um acordo com a senhora, minha mãe, que vai assistir esse episódio, né? Que foi o seguinte: eu não queria fazer a crisma. Daí a senhora, minha mãe, ela disse o seguinte: não, tudo bem, Fabrício, tu não faz a crisma, mas a gente vai fazer um acordo. Na paróquia que a mãe ia, a paróquia Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre. A Zona Norte de Porto Alegre, para os nossos ouvintes do Vira Casacas que não sabem do que se trata, né? Mas eu e o Gabriel Divan aqui, máximo respeito, solidariedade sempre, né? É aquele local cinza que fica depois do viaduto do Birici. Né? Que claro que os ouvintes que talvez sejam de áreas um pouco mais centrais da cidade jamais tenham se aventurado para aqueles lados, né? Mas é a verdadeira Porto Alegre, nós sabemos disso, é onde a Porto Alegre acontece. Posto isso, voltando, né, ao que menos interessa, que é a crisma. O que a senhora minha mãe fez? Ela disse: não, tudo bem, tu pode não te crismar, mas tu precisa fazer a crisma. Então eu por 2 anos, porque na paróquia Cristo Redentor o processo demorava 2 anos, eu fui em todas as aulas da crisma, e daí no dia do ensaio, quando o cardeal, né, que ia nos crismar agora, acho que foi o Ovidio Scheller, o Dom Ovidio, isso era em 96, foi fazer um ensaio conosco, né, eu disse: olha, quando ele, você crê, eu disse: olha, cardeal, acho que não. Então você não deve se crismar. E eu disse: ótimo, então eu não quero me crismar. E daí, ótimo, não vem amanhã. Ótimo, muito obrigado. E o cara deu excelente. O cara foi, assim, o cara foi incrível comigo, foi incrível. E, tipo, ótimo. Minha mãe queria me matar, né? E foi isso. Essa é a história da minha relação com a igreja, assim, o máximo até o doutorado, né? Porque daí tem um outro fator, né? Fator aleatório sobre Fabrício, número 374, que tudo que me falta para um doutorado em teologia é a tese, né? Porque todo o resto eu já fiz. Eu fiz todos os créditos do doutorado em teologia. Então a teologia me persegue, né? Toda a minha formação de mestrado e de doutorado foi feita com teólogos, né? Tanto o mestrado quanto o doutorado, teólogos de matiz, né, de profissão, orientaram. Então tem uma relação aí um pouco complexa com o sentimento religioso, né, que eu acho saudável, acho que todo mundo tem que ter. É estranho ter muita certeza nesse tipo de coisa, né? Mas eu não tenho nem ideia por que a gente está falando disso mesmo, Abal. Então vamos voltar para o chão. Vem um dado autobiográfico aqui, Divan. Não, a questão é o seguinte, né? O vídeo aquele daquela senhora dizendo que conhecia o Papa nos tempos de juventude, né? Tempos mais salientes, digamos assim, é mentira, tá? É mentira. Em compensação, aquilo foi uma trollagem, né? Mas em compensação, nós estamos aqui com um cara que ele foi absolvido de ter que terminar a crisma por um cardeal,
E ele está a 1 grau de separação do atual Papa, isso é verdade. Então, né, aquela senhora lá das redes sociais, que nos desculpe, mas a gente está aqui muito mais próximo do senhor Prevost, ou melhor, com licença, Leo XIV. Então é o seguinte, ó. Vamos conversar hoje sobre política, sobre história, sobre tudo isso. E Fabrício Pontin vai dizer se o Papa é de esquerda ou não. Aguarde o final do programa. Tô brincando. No final do programa a gente volta para essa pauta, né? Meia-noite eu te conto. Meia-noite, não, guris, eu tô super, assim, animado de conversar com você sobre isso, porque é um tema interessante, é um tema pelo qual, particularmente, eu acho que cria muita trívia, né? Se fala muita coisa aleatória, mas às vezes se perde, em primeiro lugar, que a gente está lidando com uma instituição que por baixo, né, tem o quê? 2.000 anos, 1.900 anos. Uma instituição que predata a ideia de instituição. E é claro que essa instituição não se manteve a mesma durante todo esse período. E eu acho que essa é uma boa forma da gente começar a tentar entender o que diabos é um Papa, né? Só que responder o que diabos é um Papa não é tão fácil assim, né, Abal? Porque a gente tem a impressão que a figura do Papa que nós vemos hoje é a mesma figura que, sei lá, a gente ia ver na época, no ano 300, nos anos 400, no ano 1000, né, no ano 1200. Na realidade, é um tanto mais complexo que isso, né? E eu acho que a gente pode, inclusive, começar por essa discussão, que é tentando, inclusive, puxar para a ideia de como a igreja surge e por que a ideia do bispo de Roma, né? Eu lembro que uma das discussões que a gente tinha quando a gente trabalhava a questão de linguagem dentro do meu doutorado, a gente estava isso dentro do Centro de Pesquisa em Fenomenologia. Uma das coisas que a gente discutia era justamente a questão da tradução, né, e um pouco dos processos de tradução e das línguas de poder, das línguas hegemônicas. E parte disso é por que latim, né? Por que a Igreja Católica tem como a língua oficial do Vaticano? O Vaticano tem 2 línguas oficiais, né? A primeira língua oficial do Vaticano é o latim, a segunda língua oficial do Vaticano é o italiano. As 2 são línguas burocráticas da Igreja Católica, né? Mas por que essas se tornam línguas burocráticas da Igreja Católica? Isso é simplesmente uma questão de poder, é uma imposição, é aleatório, porque nós estamos lidando, afinal de contas, com uma religião egípcia, né? Todas as religiões abraâmicas, no fundo, são religiões egípcias, né? São religiões que vêm de Abraão, portanto, vem do cruzar o Mar Morto, né? Vem de todo aquele mito, né? Vem de toda aquela ideia de predestinação que é dividida por todas as religiões aí do livro, né? As religiões dos livros. Então, a gente pode pegar a cristandade, o judaísmo e o islã, essas 3 religiões têm como principal característica, você pode pregar elas estando com o livro, né? É a principal característica dessas religiões. Mas daí vem a questão da língua do livro, como algo onde é revelado, né, um mistério. E aí isso vai ser tanto com relação ao hebraico antigo, né, com relação ao árabe antigo e com relação e agora. Por que e agora? Porque, bem, o Novo Testamento não é escrito apenas em latim, né? O Novo Testamento é revelado, o Novo Testamento é uma coleção de relatos que é escrito em diversas línguas distintas. Por que então o latim? Né? Por que a gente chega no latim? Porque o latim era a língua do império apenas, então a igreja fala latim apenas porque ela era a língua do império que estava massacrando todas as religiões naquele período que não eram as religiões romanas, né? Elas eram todas subjugadas pelo império. A gente tem que pensar a questão do livro, né? A questão do latim e a questão da figura central para a formação de uma primeira doutrina católica, porque o catolicismo surge no âmbito de uma discussão política e de um período profundamente intenso politicamente, que a gente chama, né, é um período cheio de messias. É um período de alta intensidade dentro do que a gente chama hoje de Oriente Médio, né, do crescente fértil ali, da região da Palestina, da região onde hoje é Líbano, da região onde hoje é Síria, da região onde hoje é a Turquia, em alguma medida, né? E essa era uma região de recursos muito importantes para o Império Romano e também era uma região importante do ponto de vista do enclave militar.
só que também era uma região caracterizada, né, historicamente, por disputas intensas. Que a gente vai, se a gente quiser voltar eu sempre brinco com os alunos, né? Manchetes do ano 2000 a.C. ou manchetes de 2024. Grupos rebeldes se enfrentam nas colinas de Golã. Né? Essa é uma manchete que cabe perfeitamente no ano 2000 a.C. E aquilo da vida de Brian, né, que aparece na vida de Brian, que são os diversos grupos dentro da Palestina ocupada pelos romanos, né? Então, pelos romanos, os diferentes grupos que aparecem de judeus militantes, isso existia de verdade. E tu tem dentro desse período uma reivindicação periódica sobre a ideia de ser o Messias, tanto que uma das questões é que João Batista também era aclamado por alguns grupos, né, naquela região como um Messias. E todos eles falavam aramaico, né? Eles falavam um hebraico antigo. Então eles falavam uma versão antiga do que hoje é o hebraico, tanto que a leitura dos textos antigos da Torá é bem diferente da leitura do hebraico moderno, né? O que isso caracteriza? Isso caracteriza um momento de extrema tensão política, mas um momento também de muita atividade, inclusive intelectual, e de debates intelectuais, e uma incompreensão por parte dos romanos do que são os movimentos religiosos dentro daquela região, até porque os movimentos religiosos, eles mesmos da região, entravam em conflitos uns com os outros, né? Os judeus sendo massacrados por todo mundo, basicamente, dentro da região da Palestina, antes da chegada dos romanos, né? Então tu tem uma tensão muito forte na região. O que isso vai ter a ver com a Constituição? Tu tem uma figura profética que aparece, né? E da qual a gente sabe historicamente, e aqui eu não quero ofender ninguém, mas a figura do Jesus histórico é silenciosa. Né? A evidência do Jesus histórico é silenciosa. Jesus é uma grande fanfic nesse sentido. Né? A gente não tem evidência material da existência de Jesus. E é um período estranho, porque, vejam, a gente tem evidência material da existência de Pôncio Pilatos. Nós temos documentos assinados por Pôncio Pilatos. Né? Pôncio Pilatos não é silencioso. Nós sabemos que Pôncio Pilatos objetivamente existiu. Né? Nós sabemos, por exemplo, o que é um injustiçado pela história, o Herodes. Né? A gente sabe que Herodes existiu. A gente sabe que o decreto para matar as crianças existiu. A gente sabe que isso existiu. Então, tem elementos da narratividade na Bíblia que nós conseguimos localizar. Né? Mas é muito difícil você localizar um cara que era um líder militante religioso de um grupo de, no máximo, 60 pessoas. No máximo. Sim, o rolê de Jesus era no máximo 60, 70 pessoas. Então a gente não tem nenhuma documentação específica sobre a existência ou não de Jesus. O que nós temos? Nós temos os evangelhos. Os evangelhos são datados um pouco depois, né? Nós não temos nenhuma figura no evangelho que conheceu Jesus em primeira pessoa. Os evangelhos são narrativas de uma história oral. Quem está mais próximo de Jesus, curiosamente, pelo menos a gente acha, essa figura nós sabemos que existiu, né? É Saulo, depois Paulo. E Saulo é uma figura interessante para a gente, porque Saulo é uma figura de transição. A gente sabe que Pedro vai para Roma para fundar a igreja e se torna o primeiro bispo de Roma. Ele vai para Roma porque Jesus dá a missão do evangelizar, de trazer a boa nova, né, no grego. No grego, evangelion, né, trazer a boa... Não é um anime, que é muito bom, mas é trazer a boa nova. Né? Então, tem que dispersar. A outra brincadeira, né, a apresentação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, Abaleto. O que significa katos em grego? Katos não. De catequese? Katos em grego é universal. Katos é universal, ok? A igreja católica é uma igreja universal, porque ela é a igreja de carregar a palavra. Ela é para todos, nesse sentido. Então, quando agora sim, Saulo tem uma visão, ele caçava cristãos, né? Ele tem uma visão no caminho para Damasco, aonde é revelado para ele que ele está perseguindo o Messias. E daí ele resolve trazer a boa nova a ele mesmo. E ele começa a fazer o quê? Escrever cartas. As cartas são um elemento central aqui, porque as cartas são o primeiro documento de evangelização católico que nós temos. E as cartas são escritas em 3 línguas, elas são escritas em hebraico, em grego e em latim. Né? O Paulo escreve cartas para os romanos, ele escreve cartas para os gregos e ele escreve cartas para a Palestina.
enquanto ele está viajando. Essas cartas são o quê? São documentos de doutrinação. São doutrina. E essas cartas, por serem escritas em latim, se tornam também em latim, elas começam a se tornar os primeiros documentos de um dogma específico dentro do judaísmo. Por quê? Porque até Paulo é muito difícil saber o que é judaísmo e o que é cristianismo. Vejam, gente, São Pedro provavelmente morreu judeu, num certo sentido. São Pedro guardava o sabá, não guardava o domingo. Certo? São Pedro provavelmente mantinha kosher. São Pedro provavelmente fazia todos os ritos. Se é que São Pedro existiu, São Pedro é uma figura mística, é claro, mas se ele existiu, assim como Marx morreu hegeliano, São Pedro provavelmente... Marx não morreu marxista, né, gurizada? São Pedro provavelmente morreu num certo sentido judeu, né? Então, essa questão dos ritos, ela é realmente muito interessante e muito informativa para a gente, porque ela já situa o movimento religioso, o movimento do catolicismo, como um movimento que na origem é politizado e é uma disputa política pela questão de quem vai fazer esses movimentos. Mas é claro, como o catolicismo nasce como uma milícia, não uma milícia armada, né? Isso é uma característica interessante, mas ele nasce miliciano, ele nasce contra o império, né? Ele nasce como de resistência ao império, como o judaísmo era de resistência ao império, como todas as expressões religiosas dentro dos territórios ocupados, né, pelo Império Romano eram, em alguma medida, milicianas, a maior parte delas armadas, mas o judaísmo e o catolicismo não tanto, né? Era uma religião de resistência não armada, por ser uma religião de pé rapado fudido, né? Era um bando de pé rapado fudido, mas era, né? Se faz a transição para Roma. A transição para Roma é um ato de resistência. E se fala latim não por uma questão de poder, se fala latim para que os romanos escutem a boa nova. Então o latim torna-se a língua da igreja, porque ela se torna a língua da evangelização. E aqui o fato dos romanos usarem o latim como língua imperial e de presença imperial acaba sendo uma contramedida para expansão da Igreja Católica no tempo, porque a Igreja Católica vai se expandir, a gente vai ver, em relativo pouco tempo. Por que ela vai se expandir em pouco tempo? Porque ela vai ser perseguida drasticamente, né? Nero, particularmente, vai ser particularmente violento, né? A gente imagina que se Pedro existiu, ele foi morto por Nero, né? Então, Nero vai ser particularmente doentio com relação à perseguição aos católicos, mas são 200 anos de perseguição muito intensa, né? Entre o ano 60, 70 e o ano 300, né? E daí no ano 300 a gente vai ver uma série de transformações. Só que nesse período entre o ano 0 e o ano 300, se tu vai lá no livro dos papas da Igreja Católica, tem papas. Okay? Existe papa. Existe uma organização que a gente chama de uma organização dupla, sinodal e presbítera. A organização presbítera, que é a organização da igreja mesmo, e do sínodo, que é da burocracia da igreja. Tanto que até hoje nós temos os sínodos, né? Agora o Leão XIV vai provavelmente começar a organizar imediatamente o seu primeiro sínodo, né? Essa organização ela é importante. Por quê? Porque ela começa a caracterizar a igreja como um órgão que precisa ter uma hierarquia interna muito bem definida. E ela imita em alguns aspectos a hierarquia das sinagogas, né? Mas ela transforma essa hierarquia e ela tem algumas características, inclusive romanas. Por quê? Porque ela tem uma característica hierárquica que vai do soldado ao general, em alguma medida. E o general como figura centralizadora, né? E o Papa, então, se torna o cara que é o líder político e religioso desses grupos. Só que o que a gente tem que entender? Nos 300 primeiros anos da igreja, a parte política e religiosa é profundamente descentralizada, desorganizada, porque essas pessoas estão sendo perseguidas. O diálogo é extremamente difícil, pouquíssima gente sabe escrever. O transporte do papel por onde se faz a doutrina é difícil. Então, tu tem uma série de interpretações do que é o cristianismo que é totalmente difusa. O cristianismo está completamente difuso nesse período. O cristianismo primitivo tem como sua principal característica uma difusão do que é o cristianismo. Nós não temos uma doutrina do catolicismo forte. A gente tem as cartas, a gente tem as discussões que são feitas em catacumbas,
a gente tem uma galera que está sendo perseguida enquanto está querendo definir doutrina. E a figura do Papa aí, ela quase sempre é simbólica. Se a gente vê os primeiros papas, tem muito Papa mártir. Por quê? Porque quando tu dizia que tu era o Papa, tu botava um grande alvo na tua cabeça, tá? Então esse é o filho da puta que a gente tem que matar, né? Porque ele é o líder desse bando de arruaceiro. E é um bando de arruaceiro. Você tem que entender que pro romano, né, pro Império, era uma coisa meio testemunho de Jeová, eram uns caras batendo tambor, acendendo incenso, falando em línguas bizarras, dizendo de um Deus único, e o reino dele não era aqui, era em outro lugar. E os romanos, tipo, o quê? Ai, que não queria violência, que o reino dele não era desse mundo, que papo é esse? E daí os caras eram botados pra brigar com os leões e ficavam sentadinhos enquanto os leões iam pra cima. Pô, virou assunto, né? Virou assunto. Isso tudo vai mudar a partir do ano o Sínodo de Nicaea, que é em 320, 325 depois de Cristo. Antes de Nicaea, é muito difícil dizer que que o catolicismo enquanto religião existe. Ele existe como uma manifestação, basicamente um culto dentro do judaísmo, com algumas características importantes, inclusive a presença do Messias. A existência do Messias, um Messias presente, um Messias encarnado, né? Que o judaísmo, é claro, não tem. Não ainda. E aí, né, pontinho que a gente consegue ver também, puxando aqui para o nosso assadinho de questão política, a própria questão de uma mistura entre religião e política mesmo, que o senhor está falando do imperador Constantino, que vai botar ordem nesse negócio e vai dizer, ó, vocês vão fazer isso aí porque a gente precisa de um credo único, que é o que a gente conhece. O pontinho ele é muito chique, porque ele fala Nicaea e a gente conhece como Niceia, né? E é daí que vem o credo niceno, correto, Fabrício Pontinho? Correto, mas só uma correção rápida, não confunde, porque tu tem o Sínodo de Niquéia e tu tem o Edito de Teosófilo. O Edito de Teosófilo é o que determina a religião única no Império, tá? O Constantino torna o cristianismo legal. Ele aceita a pluralidade religiosa dentro do Império Romano, tá? Então, o que o Constantino faz com o Sínodo de Niquéia é que ele permite a profissão da fé católica, certo? 100 anos depois, aproximadamente, que a gente vai ter o Edito de Teodósio, que torna o catolicismo a religião oficial do Império Romano do Oriente e do Ocidente. No meio do caminho, entre essas duas coisas, vai acontecer uma coisa muito importante mesmo, que o catolicismo vai virar uma religião dogmática, que o catolicismo vai virar uma religião com regra, que o catolicismo vai ser organizado. E a principal figura dogmática para isso chama-se Santo Agostinho de Hipona. Então, Santo Agostinho de Hipona, que é um argelino, Santo Agostinho vai atravessar o norte da África e virar o bispo de Hipona e vai fazer o quê? Ele vai basicamente organizar uma teologia católica que vai organizar os principais ditames da política católica. E é muito interessante porque o novo Papa é agostiniano, né? Então, Santo Agostinho, ele é, digamos assim, a figura religiosa mais importante para a organização do cristianismo e da transição do cristianismo, de um cristianismo um tanto pulverizado para um cristianismo mais centralizado do ponto de vista teológico. Boa parte disso vai participar aquilo que a gente brincava antes, né, quando a gente estava fazendo os aquecimentos dos motores, das controvérsias dentro do cristianismo. Então tu tem os diferentes grupos, né, dogmáticos dentro do cristianismo, e a gente vai ver, por exemplo, o Agostinho se botando muito fortemente com relação a isso. Não, existe um cristianismo, uma doutrina, e ela funciona assim. Então, quando Teodósio faz o edito, Agostinho já estabeleceu a sua doutrina. E a doutrina da igreja, o grande mestre da igreja, se torna Agostinho. Só que a gente vai ver aqui que o Papa torna-se em grande medida, executor de interesses do Império Romano. E o Império Romano se torna sacro. O Império Romano se torna o Sacro Império Romano. E ele tem agora duas sedes, né? Em Constantinopla e em Roma. E Roma está em franca decadência. Roma está para cair ou vai cair. E a gente não pode esquecer que teve 200 anos na história da Europa que Roma virou um matagal. Porque a gente pensa o tempo de uma forma bizarra, mas Roma durante um tempo foi um grande matagal. Roma estava abandonada, né? Então tem crises dentro do Império que o Império busca a figura do Papa como uma validadora e alguém para colocar ordem
dentro da igreja. Mas o bispo de Roma, nesse momento, é o bispo de Roma e ele tem um fator simbólico. Mas a autoridade da igreja, ela se pulveriza. Então os cardeais, por exemplo, vão ter imenso poder dentro da igreja. Por quê? Porque numa Europa cujo poder é descentralizado, a figura do cardeal se torna uma fonte de legitimação para o poder dos reis e dos príncipes. Então, o que acontece? Dentro do lado que o Tilly, né, vai caracterizar como a política do favor, né, a igreja se torna um elemento essencial da lógica política do período medieval na Europa. Por que ela se torna uma coisa assim? Porque a gente pensa, não tinha escalada social no período medieval. Não, tinha sim. É mentira que não tinha. Só que ela era rara. E ela funciona. Não que ela seja particularmente comum agora, mas ela funcionava dentro de um sistema muito peculiar. Então, esse sistema era um sistema de favor. Eu não sei se alguém aqui viu. O filme é horrível, mas isso é muito bem retratado. O Último Duelo. O que é uma cópia do japonês lá, que são as 3 histórias contadas por... Isso, a história exatamente. Contada por... O filme é uma bosta, tá? Mas ele retrata essa questão do favor muito bem, que é, o que tu vai acontecer? Tu é um pobre coitado, como é que é? Um súdito lá, não é nem súdito, tu é um serviçal do campo, né? No interior sei lá, perto do Rio Reno, no ano do Nosso Senhor de 700. Tá? Então, fudido. Tu produz beterraba. Bom, como é que tu vai ser alguma coisa da tua vida? Uma das formas que tu faz isso é te vinculando, se tu tem 6 filhos, dá um para a igreja. Esse filho vai poder fazer uma carreira dentro da igreja. Claro, como ele vai fazer isso, também depende de uma série de fatores. Mas não é, no Vale do Caí não é assim até hoje? Até hoje pouco, né? Deixa pra lá. Enfim, prossiga. Não, mas não só no Vale do Caí. Eu acho que em vários outros locais tu tem um pouco essa questão, mas que também remete à relação da igreja com o poder, com a legitimação do poder. Veja, pessoal, até hoje é importante você aparecer do lado de uma figura religiosa. Nesse período era central. Por quê? Porque, gente, as pessoas no período medieval, elas dificilmente tinham contato com, digamos assim, o príncipe. Cara, a figura que era o dono do local, tu dificilmente tinha contato com ele, tu tinha contato com o coletor de imposto. Mas tu sabia quem era o padre. Tu via o padre. O padre é o detentor da autoridade moral. Então, a igreja se torna a intermediadora de, digamos assim, conflitos políticos durante todo o período do medievo. E o medievo, a Bal sabe melhor que eu, é um período profundamente fragmentado na política europeia. Tipo, a gente pensa, medievo, feudalismo. Cara, feudalismo é um fenômeno francês, um pouquinho germânico, localizado numa janela de 300, 400 anos. O que a gente chama de Idade Média tem quase 1000. Quase não, tem 1000. Mais de 1000. Olha, eu queria aproveitar essa deixa, porque depois, né, na parte histórica aí vocês dois têm muito mais a nos ensinar aí do que qualquer contribuição eventual que eu possa ter. Mas é interessante porque quando eu falo, né, e cada vez mais eu tenho falado menos disso em sala de aula, né, em outros lugares eu também não falo muito, né, tipo, o cara tá tomando um chopp e diz assim, pô, olha só, o medievo, tá, o medievo, calma, né, não é bem assim. Mas quando eu falo sobre a questão do processo, é muito interessante ver como depois o sistema processual da Inquisição Católica, que é outra conversa, né? Estamos chegando aí, se bem que no sobrevoo o Fabrício, né, tá fazendo aí pela história, nós já estamos na Europa e nós já estamos no feudalismo franco-germânico. Mas enfim, quando a gente fala de sistema inquisitorial, a gente vê a Igreja Católica não só nessa posição que o Fabrício está falando de grande mediadora, porque é outra coisa que a gente comete, né, em termos de equívoco, ou pelo menos muita gente não se dá conta ou não sabe, o cara acha que realmente essas fronteiras de países que a gente vê hoje no mapa mundi, que elas são perenes, ou pelo menos que elas são alguma coisa muito antiga, assim. Cara, até anteontem não tinha Itália, meu. Tá entendendo? A gente fala que o Japão era feudal até não sei que ano aí, próximo. Até ontem, pouco não tinha Itália, meu. E aquilo que a gente conhece como as delimitações ali, balcânicas e tudo mais, isso é uma confusão, cara. Então, durante muito tempo,
O que tinha eram reinos e povoados e coisas parecidas. E aí que vem a grande sacada, porque é depois que a gente estrutura politicamente e dogmatiza a religião católica, que aí, a partir do Império Romano, começa a ser um fator também na questão romana. E aí você vai ter a igreja muito mais espalhada que qualquer tipo de poderio político e militar localizado. Então é preciso essa mediação. Divis, tem uma figura central para isso, que é a figura de Charles Magno. Porque quando Carlos Magno pega a espada de Carlos Magno, que diziam que era a espada que tinha atravessado o corpo de Jesus, e o cara era é aquela coisa, né? Dão essa espada na mão do cara, ele patrola a Europa. Quando ele chega em Roma, o Papa tá apavorado. O Papa acha que ele vai fazer com Roma o que os bárbaros fizeram antes. Ele acha que que ele não apenas que ele vai pilhar Roma. E o que Magno faz? Carlos Magno entra em Roma e pede uma conferência com o Papa. E o Papa chega cagado para dar a conferência para o Carlos Magno. E o Carlos Magno se ajoelha diante do representante do Cristo vivo na Terra e pede para ser coroado rei da Europa. Espada jubilosa. Exatamente, a espada jubilosa. Caralho. Quando ele faz isso, ele, sem querer, ele transforma a figura do bispo de Roma. Por quê? Porque todos os reis vão querer ser Carlos Magno, né? E quando é que você vira Carlos Magno? Quando o Papa diz que você tá próximo de Deus, né? Ali o livro do... como é que é o nome daquele alemão? Os Dois Corpos do Rei. Os Dois Corpos do Rei trabalha muito essa duplicidade do corpo divino, mas ele é divino porque ele foi untado. Quando a gente olha... Pessoal, olha só. Cerimônia, né? Desculpa que eu achei engraçado. Ele foi untado, parece que vai botar ele no forno. Ele foi ungido. Ungido, não untado, exatamente. Bom, mas enfim, deixa pra lá. Melhor deixar pra lá. Eu passei batido nessa aí. Eu tava imbuído da explicação e pra mim fez sentido. A gente faz um Papa passarinho. Papa na manteiga. Papa na manteiga. Esse é o verdadeiro Papa que é pop, né? Bota um pininho no Papa pra saltar quando tá pronto. Volta. Tá, voltando. Caras, então o que vai acontecer? Todo imperador, todo rei, todo líder político europeu agora vai querer o favor do Papa. Porque o favor do Papa torna-se importante. E eles, meio que sem querer, identificam o bispo de Roma, o Papa, como uma figura central na hierarquia religiosa. Novamente, no momento que a religião na Europa estava fragmentada, Carlos Magno dá um empurrão para que Roma se torne mais centralizadora. Mas, quando isso acontece, o conclave se torna profundamente importante. Por quê? Porque o conclave vai eleger quem é o Papa que vai ordenar a ordem política europeia. E a gente está falando num momento onde sequer a gente tem direito a um conceito para a Europa, tá? Porque o conceito de Europa é bem moderno. E a gente ainda está aqui no período começando uma transição, né? Ali pelo ano 1000, 1100. Charles Magno é 700, 800. A gente, a partir do milênio, nós temos a solidificação da figura do bispo de Roma. Mas olha só, olha que loucura, cara. A gente vem de tudo isso para chegar nessa solidificação, né? Depois do aval. Dá para dizer que Carlos Magno dá aval e recebe também, no sentido de que ele não vai lá para destruir, ele vai lá para querer somar, ele vai lá para querer entrar no time, ele vai lá para querer ser untado, né? Agora eu vou ficar com isso para sempre. Mas olha só, tu tá falando de 1000, 1100, cara, não é... olha como não é tanto para, por exemplo, 1215, quando tu já institui uma Inquisição, aí tu já tem uma igreja com um poder totalmente distinto, com uma função e com uma necessidade também no que diz respeito a se consolidar ainda mais a partir do terror, a partir de um mecanismo que é político, militaresco, jurídico e tudo mais. Cara, é fascinante. É fascinante porque, realmente, é o que a gente estava falando aqui, tu não tem Europa, não existe Europa, existe uma potencialidade, né? E ainda não tinha, né, o conceito de banco que a gente tem hoje, né? Mas a gente tem uma potencialidade que consegue mais ou menos ser um garantidor, um fiel de balança em termos de questão política que se erige como a igreja. Até chegar num outro momento que daí para ali foi um pulinho
para o cara pensar aquelas coisas, como o Concílio de Latrão e não sei o que aí é justamente onde a gente está colocando a igreja como uma coisa muito maior e muito mais representativa daquele contexto que a própria questão de o feudo ou coisa parecida, né? Qual é a melhor instituição, a mais poderosa, o feudo ou a igreja? Nem brinca comigo, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas né? é interessante tu pensar, então, Divan, junto com a Inquisição, um outro documento central para a história da religião, mas para a história do poder político na Europa e dos regimes de coerção. Eu estou totalmente chile das ideias hoje, tá? E dos regimes de coerção, que tu vai ver na figura do João Sem Terra, tá? Por que João Sem Terra é importante? Porque João Sem Terra faz um reinado patético na Inglaterra, se coloca numa posição profundamente frágil, e ele está numa crise sucessória e ele precisa fazer um documento. E ele faz um documento que é escrito com a ajuda do arcebispo de Canterbury, da Basílica de Canterbury. E o documento se chama a Magna fucking Carta. A Magna Carta nada mais é que a organização do processo sucessório na Inglaterra. Hoje, ela não é só uma parte, porque eu adoro quando dizem, quando a gente está vendo a cerimônia de coroação ou de enterro da rainha, né, e todo mundo diz, ai, esses ritos medievais. Na real, não, tá? Boa parte do rito é moderno, não medieval. Mas no caso do rito da Inglaterra, tem uma parte que ainda é medieval, que é quando tu vê os dois corpos. Então, tu pode ver que dois corpos são enterrados e se dá posse a dois corpos durante o processo de coroação e durante o processo da quebra do cajado. E a mesma coisa acontece com o Papa. Quando o Papa se torna Papa, ele deixa de ser aquele corpo anterior, aquele corpo anterior não é mais. Né? Mas daí quando ele morre, se enterra os dois. Tu enterra primeiro o Papa, tu quebra o cajado, tu arrebenta o anel. É a mesma coisa com o rei da Inglaterra, tá? Isso não é uma coincidência. Não, e olha só, né? Eu até nem estava me ligando no início da fala nas datas, mas o Concílio de Latrão é 1215, assim como a Magna Carta. Ah, tá. Esse Conselho de Latrão, sim, tá. Sim, o da Inquisição, né? O da Inquisição, tá, porque eu tô falando de dois mecanismos de poder e que são muito mais relevantes para a história política, né, do que propriamente até para a questão do símbolo ou liturgia, que são essas duas coisas. E assim, a gente sempre aprende, pelo menos ler por cima, que na Inglaterra, né, tanto é que a gente passa a ter depois até mesmo, né, um rei que simplesmente pula fora da igreja, porque eu quero me divorciar, não aguento essa chatice aí. A gente aprende que até por não ter essa questão do poder territorial e poder ser feito um grande acordão com o baronato lá para resolver as coisas, a gente tem menos influência papal do que, evidentemente, poderia se pensar numa Europa entre aspas, né, do miolo. O que também já não sei se é verdade, né? Mas é que, de novo, tu tá pegando períodos que são períodos de fragmentação e recentralização do poder. Por quê? Porque essa é a sacada. O que acontece? O conclave se torna um momento muito importante. Por quê? Porque diferentes bispos cardeais, né, vão representar diferentes interesses políticos. E as próprias ordens religiosas começam a ser representadas de forma diferente. Então tu vai ter membros de dinastias espanholas que são cardeais. Tu vai ter membros de dinastias alemãs que são cardeais. E tu tem todo um jogo de poder que é um jogo de poder do que depois aí o Watson vai chamar do conceito europeu, né, da configuração do conceito europeu, na modernidade. Mas a gente está vendo uma transição, porque não é como se um dia alguém, né, fizesse isso aqui e a modernidade começasse. Na realidade, a igreja aqui está começando a se ver em apuros, porque por um lado tu tem a modernização dos regimes de poder, ou seja, os regimes de poder que antes eram profundamente descentralizados, começam a estabelecer sistemas de coerção normativos, né? Tu tem um processo gradual do que a gente pode chamar de uma proto-constitucionalização na Europa, bem proto. Então, na Inglaterra, na Dinamarca, não é coincidência que os locais que vão passar por isso são os locais onde a gente vê o quê? O surgimento da Liga Hanseática, o surgimento das ligas de comércio. E vão ser esses mesmos locais que gradualmente vão começar a romper com o poder do Papa. Primeiro simbolicamente e depois politicamente. Por quê? Porque quando os comerciantes começam a conseguir se organizar, os príncipes começam a ter ideias. E a ideia é, por que eu preciso da autoridade do Papa para me dar a legitimidade da coerção se o imposto me dá a legitimidade da coerção?
E daí, de novo, voltamos para o Chile, né? Tu muda o sistema de coerção. O sistema de coerção, que antes era baseado na autoridade moral da igreja, se torna baseado na autoridade financeira do capital. Né? Então tem a transição dos modelos de coerção. Eu não sei tu, Abal, mas toda vez que alguém fala Chile, eu sinto o cheiro do Xerox. Deixa muito bom, eu botar o muito bom. pé no acelerador, então, com relação ao que está acontecendo agora e como é que a gente chega no que está acontecendo agora. Perfeito, vamos lá. Vou acelerar aqui, me dá 5 minutos, depois a gente começa a brincar mais com o ponto atual. O que a gente vai ver, então? A gente vai ver na transição do medievo para a modernidade uma transformação da figura da igreja dentro da Europa. É uma igreja que agora tem que começar a lidar com uma oposição e com transformações estruturais muito fortes, com reforma, com contra-reforma. É uma igreja que precisa lidar com uma expansão geográfica, com uma expansão estratégica, e tudo isso com as armas que se tinha na época. Ou seja, profundamente vinculada a disputas internas. Por exemplo, o renascentismo transforma a igreja, gente. A igreja que nós conhecemos é uma igreja renascentista. A igreja que nós conhecemos é uma igreja moderna, nesse sentido. Quando a gente olha para a Capela Sistina, a gente não está olhando para nada medieval. Não tem nada de medieval na Capela Sistina. A Capela Sistina é renascentista. Porra, foi o Michelangelo que fez. Então tu está vinculado a um período de profunda disputa comercial, né, entre os Borgia, né, e os... me ajuda, Bal. Tu não tá falando dos Medici. Os Medici em Florença e os Borgia em Roma e na Espanha. Né? Então os Medici, o conselheiro dos Medici era o Maquiavel, né? Ninguém mais e ninguém menos que Maquiavel. O que tu tem? O que os Medici queriam? Cardeal, mano. O que os Borgia queriam? Cardeal. Os Borgia fazem 2 papas. Os Borgia fundam a ordem jesuíta, o primeiro serviço secreto da história da humanidade. Né? O que são os jesuítas? São o serviço secreto da igreja. São Francisco Xavier, né, funda a ordem jesuíta. E junto a isso, todas essas ordens elas estão representando ao mesmo tempo interesses teológicos, mas interesses de poder. A doutrina teológica ela reproduz um interesse de poder também. Isso vai continuar acontecendo. E a disputa começa a ser tão franca que, com a transformação do regime de poder e as guerras religiosas, o Vaticano se vê numa posição muito interessante. O Vaticano precisa se transformar. Por quê? Porque como é que o Vaticano exerce autoridade moral e política quando metade da Europa não acha que o Papa tem autoridade mais? Então o Vaticano tem que se transformar. Porque antes o Vaticano tinha o poder de assinar como intermediário o Tratado de Tordesilhas. Foi o terceiro signatário. Então, o que bota fim na Guerra dos 100 Anos, né, Abal, nas guerras religiosas? Westfália. O que tem de interessante em Westfália? O Vaticano participa, só que agora ele participa como Estado. E o Papa, pela primeira vez, tem um papel interessante. O Papa deixa de ser apenas uma autoridade religiosa, fundamentada na autoridade moral. Ele se torna ele mesmo uma autoridade estatal. Só que o Vaticano se reduz à posição de Estado cliente. Estado cliente de quem? Dos Habsburgos, Estado cliente das grandes dinastias europeias que vão usar o papado como modelo de legitimação de coerção. E daí tu tem uma transformação. E é nessa transformação que a igreja vai passar os próximos 200 anos se debruçando. Então a igreja tem 200 anos de crise intensa entre 1600 ali e 1800. Vocês sabem quem é que dá fim a essa crise? Fim não, mas quem é que vai conseguir transformar a igreja e tentar redefinir o papel da igreja num mundo que não tem mais valor, tanto valor para o papel moral? Leão XIII. Leão XIII tem esse papel de transição. Porque Leão XIII vai fundar um troço chamado a doutrina social da igreja ao emitir uma coisa chamada a Rerum Novarum. E o Leão XIII é o primeiro papa desde Westfália que não é eleito com intervenção de alguma casa real europeia. Por quê? Porque as casas reais europeias já estão em crise. A gente está no pré-Primeira Guerra Mundial e as monarquias europeias estão no seu último suspiro. Então, o conclave que elege o Leão XIII é um conclave atípico no pós-Westfália e no pós-Viena. Ele é um conclave onde tu não tem nenhuma força estatal específica dizendo esse é nosso candidato, tem que ser esse. Porque depois de Westfália, quase todos os papas, e todos são italianos, sem exceção. Tá? Inclusive, entre Westfália, ok,
E João Paulo II, todos os papas foram italianos, ok? Sem exceção. Leão XIII, então, vai ter que reorganizar isso. E ele vai dizer, a forma como a igreja se coloca é como uma oposição social ao capitalismo. E a gente entende aqui que a igreja nunca se adaptou. O grande inimigo da igreja, se a gente olha para lá na Liga Hanseática, é o modelo de coerção do capital. O modelo de coerção do capital substitui a autoridade moral da igreja para dar autoridade para o Estado. E o Estado, em grande medida, fagocita o papel da religião. Tanto que quase todos os estados protestantes vão ter religiões oficiais de Estado. A Dinamarca vai ter isso, a Noruega vai ter isso, a Inglaterra vai ter isso, onde o rei se torna líder religioso. O rei nomeia e é nomeado, né? Tem uma relação extremamente complexa. Mas quem é o guardião da fé? É o rei Charles III. Pontinho, vamos aproveitar assim, ó, para dar uma faladinha de repente melhor sobre a questão do Leão XIII, porque como a gente sabe também toda essa questão dos papas, essa escolha do nome, ela não é à toa, né? Geralmente ela significa alguma coisa do que ele pretende fazer no cargo, né? O Francisco vai para um lado esquisito, né? Ele sendo jesuíta, pega, né, o de São Francisco. E agora, então, o Bob, né, ele vai pegar, então, a figura exatamente do Leão XIV. Eu tava esperando um Félix, sabe? Mas teve dois, eu acho, antipapa, Félix, daí não ia rolar. Então, mas eu acho legal, né? O Papa Félix é bacana. No que, né, teve essa questão? Porque a Rerum Novarum tem aquele esquema, né, Pontinho? Me corrige aí que tu sabe mais do que eu. Mas ela vai bater com o capitalismo, ela é um marco, por exemplo, no direito do trabalho, né? Muita gente vai colocar a questão da Rerum Novarum precedendo, né? Depois todas as reformas pós-Primeira Guerra, com OIT, com direitos mínimos, etc e tal. Mas ela também não é, assim, revolucionária. Ele vai dizer, a gente tem que rever as coisas, mas também não vamos fazer revolução. Né? Não, na realidade ela é anti-revolucionária, ela é reformista. Pois é. Né? Ela é um instrumento de reforma, que é como a Igreja Católica opera. A Igreja Católica não opera na linguagem da revolução. Né? A Igreja Católica opera na velocidade da Igreja Católica, que é lenta e gradual. A Igreja Católica vai demorar 200 anos para conseguir estabelecer uma resposta organizada e normativa ao problema do capitalismo e do trabalho e das novas ordens sociais. Então, o que ela quer dizer? O que nós vamos ver se a gente vê os mecanismos de formação, né, de centro e periferia e de racionalização do Estado na modernidade, uma das questões centrais para a racionalização do Estado na modernidade é a figura do trabalho e a relação trabalho-nação. Né? Então, a questão do trabalhador para a nação, trabalhar para a nação. Isso é central para a racionalização do Estado. Central. Né? A divisão das classes, nesse sentido, ela tem uma função racionalizante para a emergência do Estado moderno. Certo? Tipo, é essencial compreender isso. O Estado legitima e autoriza o trabalho. Né? Regulamenta e autoriza o trabalho. Só que ele regulamenta e autoriza o trabalho dentro de um sistema que vai intensificar um sistema de desigualdades brutal. Esse sistema de desigualdade brutal vai levar à Comuna de Paris, né? Vai levar ao início de uma discussão sobre o marxismo. E é um pouco a isso que a Rerum Novarum está reagindo. A Rerum Novarum está reagindo a movimentos anarquistas, está reagindo a movimentos socialistas no âmago da própria Itália, que ainda não existe direito como Itália, porque a Itália ainda não se unificou totalmente. A Itália, como a gente conhece, é basicamente do pós-guerra. Assim, um pouco do fascismo, mas depois do pós-guerra. Então o território italiano não está como a gente conhece hoje aí, né? Não está. Tem uma outra dimensão para essa figura do território. Mas tu tem, sim, uma grande instabilidade política que a igreja vai tentar mediar. E o que ela vai dizer? Você não precisa ser um trabalhador italiano. Você não precisa ser um trabalhador francês. Você pode ser um trabalhador católico. E o catolicismo se vincula à ética do trabalho de uma forma distinta daquela ligação do trabalho que a gente vai ver com o calvinismo. Isso aqui, para quem é weberiano, é um prato cheio. Tá? Por quê? Porque são dois modos de racionalização do papel do trabalho e da distinção social. Aonde o calvinismo vai focar na salvação pelo trabalho, né, e da predestinação,
o catolicismo vai dizer graça, piedade, bondade. E Leão XIII vai falar diretamente com os detentores do poder no mundo católico e dizer: olha, vocês têm que, por amor a Cristo, deixar a mão mais leve. Porque senão eles vão se abraçar no satã do comunismo. Então, aqui, o que a igreja faz? A igreja começa toda uma crítica, e não é que essa crítica seja nova na igreja, essa crítica ela remete lá à ordem franciscana. Ela remete lá a Francisco e Clara, né, de uma ideia de bem comum. E para que Leão XIII está preparando o terreno? Leão XIII está preparando o terreno para uma revolução cultural enorme, e daí a revolução mesmo, dentro dos sistemas jurídicos. Por quê? Porque a igreja está percebendo que ela tem alguma coisa para qual contribuir, e o que ela tem para contribuir é para a legitimidade dos sistemas de direito e para como nós discutimos direitos em um mundo fragmentado. E agora a figura do Papa se torna uma figura orientadora do ponto de vista de legislação, de pautar a legislação em boa parte do mundo. Então, gurizada, a gente usa a dignidade da pessoa humana em livro de direito como se fosse um termo autoevidente. Dignidade da pessoa humana é um termo da porra da Rerum Novarum, certo? E depois vai ser retomada em outras encíclicas de papas que vão continuar as reformas iniciadas por Leão XIII. E daí a gente vê a velocidade da igreja, porque a igreja vai ter que lidar com uma Primeira Guerra Mundial, que foi brutal, e a igreja vai ter que lidar com a sua própria crise interna com o Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial, que tem que lidar com um problemão. Por quê? Porque o mesmo Mussolini que tinha garantido a independência do Vaticano, daí sim, no Tratado de Latrão, garante ao Vaticano um enclave, né? Porque o Vaticano tinha perdido os Estados Papais lá depois da Conferência de Viena, certo? E cede pro Papa Pio XII o Vaticano. Esse mesmo Mussolini está liderando um processo um pouquinho complexo e está do lado dos nazistas. E até hoje a gente discute de que lado o Pio XII estava. E a resposta da igreja é de Deus. Que é a resposta que a igreja vai te dar sempre. O Papa é progressista ou o Papa é conservador? O Papa é católico, irmão. Essa é a resposta. Não. O Papa não fala nessa tua língua aí vulgar. Né? O Papa está operando em outro registro. Não no registro do teu capricho. E essa é parte da estratégia da igreja para conseguir sobreviver. Que é um pouco aquela coisa... Eu não sei se vocês gostam de Downton Abbey. Eu assisti... vai lá, Diva. Não, eu só ia dizer que eu confesso que eu nunca vi. Não. Eu assisti as primeiras temporadas, né, e gostava muito daquele novelão aí, principalmente da Maggie Smith, né, cara? Pô, fantástico, assim. E daí quando a National Review, ela fez uma matéria dizendo que aquele lá é o mundo ideal, daí eu parei de assistir. Então, tem um trecho que a personagem que tem um diálogo falando sobre a monarquia. E eles dizem, mas você não acha que é importante que as pessoas vejam o rei de forma próxima? Né? E daí a personagem da Maggie Smith fala uma coisa muito interessante que serve também para o Papa. Não se ele pretende ser rei por muito tempo. Tem uma função no mundo da legitimação moral ser um mundo um pouco distante. E a igreja manipula isso muito bem através da liturgia. E a gente vai ver no século XX, do pós-guerra, a igreja reclamando para si esse papel de reagir e de pautar o mundo contemporâneo. Então tu tem o quê? Tu tem a encíclica Human Vitae, que é a encíclica sobre reprodução humana. Tu tem a encíclica Dignidade Humana, que é uma continuação da Rerum Novarum. Tu tem o Conselho Vaticano II, né, iniciado por João XXIII, terminado agora sim, por Paulo VI. Tudo isso está a continuidade das reformas que foram iniciadas lá pelo Leão XIII. E essa é a velocidade da igreja. A velocidade da igreja não é dada numa administração, né? Ela vai se desvelando ao redor de várias tensões políticas. E o que tu vê? Tu vê os papas, em alguma medida, continuando o papel do papa anterior, mas também se botando num papel que é um papel do quê? Um papel mais eclesiástico, um papel de uma igreja que olha para dentro, um papel mais sinodal, um papel de dialogar com o mundo, de falar com a paróquia, com as paróquias, né, de circular. Pessoal, a importância de João Paulo II é bizarra. Assim, eu não acho exagero dizer que João Paulo II foi pelo menos tão importante quanto Reagan para a queda do muro.
Pelo menos, se é que não foi mais. O maluco chegar na Polônia, comunista, e dizer não tenham medo, começar um movimento político, cara, que vai começar a quebrar ao meio os mecanismos de coerção e poder dentro da Europa Central e Oriental, isso não é pouca merda. E o João Paulo II era o quê? O João Paulo II era um jovem, num conclave extremamente disputado. Por quê? Porque o Papa morreu muito rápido. João Paulo I é o Papa de um mês, né? Morre em 3 semanas. Fudeu, inclusive a escolha do nome do outro, né? Porque tiveram que fazer esse agrado aí. E daí tu tem o João Paulo I que infarta. Tipo, o que acontece ali? Porque a eleição do João Paulo I tinha sido profundamente tranquila, rápida. Foi um conclave rápido. E foi um conclave que era um conclave para mudar de um conclave teológico, porque Paulo VI foi um papa de doutrina, ok? Para um papado sinodal, de abertura. Só que o João Paulo I, todo mundo diz, era um cara muito vinculado a movimentos progressistas dentro da igreja. Certo? Tanto que o Dom Helder Câmara era muito próximo do João Paulo I. Então ele era um cara mais aberto. Né? Ele é eleito muito na base de um movimento sinodal de abertura comunitária. Né? Não consegue tomar posse, bem dizer. Né? Ele fica doente, morre, uma coisa meio Tancredo Neves. E daí assume João Paulo II, que é um jovem muito mais vinculado a movimentos anticomunistas, né, Divan? Dentro do contexto da Polônia. E é um cara que é um cara dos movimentos jovens, que é uma coisa que a gente não tem dentro da história da igreja até então. Um papa vinculado a movimentos de jovens. E o que ele decide? Fazer uma coisa que nenhum papa jamais tinha feito. Viajar feito um desgraçado. Né? E ele viaja o mundo. Então, esse processo do João Paulo II, ele também muda a igreja. Só que ele não muda a igreja do ponto de vista doutrinário. O Papa João Paulo II não foi um papa intelectual. Pelo contrário, ele foi um papa de ação. Só que ele é baleado, né? Ele acaba ficando muito frágil. E os últimos anos do papado dele, ele basicamente não é papa. Quem é papa é o chefe da Inquisição, que é o Ratzinger. E que foi um conclave extremamente rápido também. O conclave do Ratzinger também terminou no segundo dia, eu acho que foi só uma sessão a mais. Então, tu tem todas essas dinâmicas que estão colocando o quê? O João Paulo II era conservador? O que tu acha disso? Cara, a ideia inicial que se tem, numa leitura bem direta, assim, sim, era conservador. Agora, a gente que está vivo aqui, nós, com essa nossa idade, eu temo que a gente não viu um conservadorismo de verdade. Né? Temo dizer que a gente não viu alguma coisa do tipo um papa que hoje identificariam a direita como identificavam Francisco à esquerda. Mas João Paulo, sim, conservador, não só por tudo que tu falou, mas também pelo tipo de coisa. A coisa da viagem, há que se reconhecer que é um trabalho de colocar a figura. O Papa João Paulo, cara, ele foi muito popular. Foi muito, aliás, eu estava brincando esses dias que quando eu penso em Papa, isso denota a minha idade, né? De 46 recém-completos, né? Quando eu penso em Papa, eu ainda penso João Paulo, cara. E não é nenhuma implicância com o Francisco nem nada, né? Com o Ratzinger também, que bota a carinha ruim aquela, né? Mas agora, eu ainda penso João Paulo porque o trabalho de aparecer a figura do Papa como alguém que tem algo importante a dizer para as criancinhas da África e para os caras da rótula perto do Olímpico em Porto Alegre e para a galera da Namíbia e para não sei o quê, é o João Paulo. Né? Isso que as pessoas acham que o... Fala. Mas tu falou uma coisa muito importante. O João Paulo II não é conservador. Assim como o Francisco não é exatamente progressista. Eles são evangelizadores. Só que de uma dimensão diferente. O evangelismo do João Paulo II é quase messiânico. Ele era uma figura extremamente messiânica. Enquanto o evangelismo do Papa Francisco era sinodal. Ele era um cara do diálogo entre religiosos, da abertura da igreja, uma outra dimensão da questão religiosa. Tanto é que, claro, pode ser uma coisa de corte temporal, né, de gerações, mas havia muito mais aquela coisa realmente cultuar o Papa como um santo, e as vovós, elas tinham foto do João Paulo
do lado da cama. Na parede. Na parede. E falavam... A minha avó, ela dizia que ela falava com o Papa. Tá, no final da vida, tudo bem. Ela tava meio variando, coitadinha, né, tal. Mas ela rezava e disse que era uma reza que era uma conversa com o Papa. Então havia essa coisa. Não era uma admiração pelo Francisco, né, pela questão até mesmo na definição sinodal que tu tá dando, por um cara, porra, é o tipo de líder que eu quero para uma igreja, com um tipo de papo, com um tipo de conversa que eu gostaria de ver, de fato. Agora, a relação com o João Paulo, a galera não entende, né? Quem é novo, né? O cara pensa assim, porra, para ter um que nem esse Francisco, aí começa, né, a avaliação se o novo vai vir de esquerda ou não, né? Essas coisas, né, de esquerda, né? Todas aspas do mundo, mas, cara... Eu até concordo contigo, né? Eles não podem se medir pela regra do necessariamente progressista ou conservador ou coisa mais. Se vocês me permitem, eu acho que tem um erro aqui, que é um erro quase de moralismo, tá? Que é a gente querer se autorizar a ter interesse por essas coisas, colocando elas em termos que nos autorizam a gostar delas. Então, olha só, eu tô acompanhando pra ver se o papo vai ser progressista. Cara, você tá acompanhando por todos os motivos errados. É tipo ir ver o jogo do Grêmio esperando futebol. Não vai rolar, né? Me desculpa, não na atual configuração do time, do Manobol, né? Eu não sei porque eu fiz essa metáfora, mas de qualquer forma, voltando, eu acho que eu tô querendo apontar para vocês, na realidade, as transições que a igreja tende a fazer. Nós tivemos transições bem claras. Nós tivemos no Paulo VI, nós tivemos um papa doutrinário. Depois nós tivemos João Paulo II, um papa claramente evangelizador e forte no elemento messiânico e forte num elemento de disciplinamento, de fazer disciplina, certo? Mas ele não era um cara de doutrina, né? Ele não era um cara de fazer muita doutrina, ele era um cara de discurso, de fala. Depois dele a gente tem o Ratzinger. O que é o Ratzinger? É um cara de doutrina. Assim... Ele é tido por muitos como um dos maiores intelectuais da igreja no século XX, né, gente? O Ratzinger é um dos maiores teólogos que a igreja católica produz no século XX com duas mãos nas costas. Mas ele era um cara de escritório. Ele não era assim, ó, a última vez que o Ratzinger tinha rezado uma missa, quando ele assumiu como padre, como papa, fazia bastante tempo. Ele não era um cara que estava numa paróquia, ele tinha pouquíssima experiência paroquial. Ele passou boa parte do tempo dele como cardeal dentro do Vaticano, auxiliando o Papa João Paulo II como líder da Inquisição, né, da Conferência da Fé, que nada mais é que a Inquisição. Quando se nomeia o Ratzinger, é porque se via que a igreja precisava de reformas teológicas. Só que o Ratzinger tem que lidar com provavelmente algumas das crises mais públicas que a igreja teve na era contemporânea. Não piores, mas mais públicas. Que é o escândalo do Banco Vaticano e o escândalo da pedofilia. E ele lida muito mal com as duas. Por quê? Porque ele não é um cara de palco. Ele não é um cara de palco. Ele era um cara que era muito bom para meter o dedo na cara da galera da teologia da libertação e dizer, escuta, qual é que é? Quem é o Deus de vocês? Né? Tem aquela cena no Incidente de Antares, que tem o bispo e o padre lá em Antares, né? E daí o padre diz que eu quero uma igreja que reproduza, porque eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não acredito nessa hierarquia, blá. Daí o bispo padre, para, daqui a pouco você vai dizer que não acredita em Deus. Né? e tipo... Tem um pouco dessa disputa dentro da teologia da libertação, que é qual era o caráter da teologia da libertação propriamente teológico e propriamente católico, dentro de certos nichos mais digamos assim, tradicionais dentro da igreja. Né? O Ratzinger era muito bom com isso. Com isso ele era brilhante. Como administrador ele foi terrível, tanto que ele renuncia. Imagina, gente. E daí assume o cara que tinha ficado em segundo lugar no outro conclave, que é em grande medida a contraparte do Ratzinger. Então o Bertoglio, ele é a contraparte do Ratzinger. E ele é o quê? Ele é um cara de paróquia. Ele é um cara de chão de fábrica dentro da igreja. Tanto que o Francisco fez muito pouca doutrina. O Francisco faz o Projeto Escolas, ele faz a Laudato Si, e a Laudato Si, ela é uma reforma muito mais sinodal do que dogmática. Ou seja, ela é sobre o padre ir para a rua, se vincular com o dia a dia. Né? Então é uma questão de uma igreja que vê a crise dentro da igreja e que vê que precisa se expandir.
Francisco morreu. E agora? A gente tem um Papa profundamente carismático, né? Mas divisivo. Por quê? Porque as alas mais dogmáticas da igreja, as alas mais evangelizadoras, precisam de documentos para evangelizar. Qual é a doutrina do Francisco? É uma doutrina relativamente fraca se tu compara com até o Paulo II. Ele não é um cara que produz muito documento nessa questão. Outra coisa, ele faz reformas internas na Cúria, mas essas reformas transformam o Vaticano. Como? As reformas que ele faz são reformas que diminuem o poder dos padres dentro do Vaticano e colocam leigos em posição de poder dentro do Vaticano, inclusive mulheres. Esse tipo de reforma gradual é muito simbólico. É muito simbólico que o caixão do Papa foi carregado por leigos no final, certo? E nunca se esqueçam, todo religioso planeja com detalhes a sua morte, né? Quando tu recebe as roupas, né, da tua ordem, tu recebe junto com elas um pedacinho de papel. No evento da sua morte. E daí tu tem que escrever o que tu quer no evento da tua morte. E daí de vez em quando tu pode atualizar. Quando tu vira papa, tu recebe um pedacinho de papel antes de ir lá pra sacada, tá? Tu recebe um pedacinho de papel para escrever no evento de sua morte. Todas as autoridades religiosas fazem isso, tá? O que acontece no catolicismo, claro. Então, o que acontece? Ele determinou que o caixão dele seria carregado por leigos, inclusive uma pessoa trans. Não sei se vocês sabem disso, tá? Por quê? Porque ele queria ser carregado por pecadores. Então tem um fator simbólico aí, mas teologicamente a galera da teologia hardcore vai dizer, olha só, nós somos a Igreja Católica, a gente não responde ao sabor do momento. Então, formou-se o conclave. O que tu tinha? Tu tinha a galera que queria voltar para uma discussão teológica hard, certo? Só que o Francisco nisso foi muito hábil. Por quê? Porque ele nomeou cerca de 70 cardeais, 80 cardeais durante o tempo dele. E não apenas isso, ele destruiu a Opus Dei no mundo. O Francisco destruiu a Opus Dei. Ok? A Opus Dei foi absolutamente pulverizada pelo Francisco. Por quê? Porque o Francisco via a Opus Dei como um mecanismo que parava as reformas dele. Então ele pulverizou a Opus Dei. A Opus Dei nos Estados Unidos, que era hegemônica, hoje está muito mais fraca. Ou está. Então, daí começou o jogo político. E o jogo político é muito interessante. Por quê? Porque tem aquele ditado, né? Vocês sabem como é que se chama quem entra papável no conclave? Não. Cardeal. Entra papável, sai cardeal. É uma frase famosa, né, dentro das discussões sobre os conclaves. Tipo, olha, se você é muito favorito, você tem um grande alvo na sua testa. Né? A gente viu 2 conclaves onde o favorito venceu. O Ratzinger era um favorito ridículo de tão favorito. Dizem que, porque ele presidiu, né? Ele presidiu o conclave. Ele diz que, muita gente brinca, que o discurso dele para abrir o conclave foi o discurso de posse dele. Tipo, e no caso do Francisco, por ele ter ficado em segundo lugar no outro conclave e ser visto como um anti-Ratzinger, também se dava como relativamente sólido o nome dele no conclave. Tanto que os dois foram eleitos relativamente rápido, comparado, por exemplo, com João Paulo II. Só que, cara, o Leão XIV foi eleito muito rápido. E o que a gente sabe que aconteceu agora? A gente sabe que o Leão XIV já se mostrou ser um animal político absurdo. Então a primeira coisa que a gente tem que esperar desse papo é o seguinte, essa é a primeira expectativa. Não tenham expectativas de grandes gestos por parte do Leão XIV em termos de política do Vaticano. Ele vai ser um cara de gestos sutis, mas decisivos. Então ele já começou a mandar recado. Qual é o primeiro recado dele? A opção pelos pobres continua. Mas eu não me importo como... Vai lá. Não, eu só queria salientar que é tudo que a internet queria, né? Um cara que escolhe o nome de Leão por 2 motivos. Tu tem a continuidade do Leão XIII, né? O que é o mais, digamos assim, escancarado exemplo. E também tem aquela questão que eu achei bem interessante. E assim, ó, esses caras, né? E depois eu queria ouvir essa coisa do papo acadêmico, né? Alguma letrinha sobre isso. Mas esses caras, tu pode falar o que quiser, cara. Não tem prego sem estopa, né, cara? O Frei Leão era um dos melhores amigos de São Francisco. Então, aquela jogada de vir com um nome como quem diz assim, olha,
amigo de Francisco, né? Tô na mesma linha, tô procurando fazer esse agrado, é uma coisa muito interessante. Então, sim, alguma opção ali é escancarada que continua. Agora, óbvio, né, pessoal? Torcedores, calma, aquela coisa. Então, era isso que eu ia dizer. Olhar para o Conclave é muito interessante, Divan, porque o Conclave também é um jogo de articulação política entre os cardeais e de acomodação dos cardeais. O filme Conclave é muito ruim, mas ele mostra um pouco essa articulação. Não, o filme Conclave é muito ruim, gurias. Não dá, não tem a menor condição. Tem uma hora que o cara tá com uma crise de fé, Abal. E eu sei que ele tá com uma crise de fé, sabe por quê? Porque ele diz, eu estou com uma crise de fé. Sim, isso a gente exatamente assim que religioso funciona, nossa. Isso a gente já discutiu. Inclusive o conservador, tá escrito no boné dele assim, conservador, e na camisa dele tem um botão escrito assim, sou um filho da puta conservador, e ele fala coisas de conservador. Tudo bem, isso eu conservo. Mas o filme é legal. Mas o filme é bonito. Posto isso, voltando. O filme mostra bem o jogo de articulação de forças, isso sim. Que o Vaticano está organizado como um Estado, ele tem uma burocracia. Ele é a última monarquia absolutista da Europa Ocidental, né? O Papa é monarca absoluto do Vaticano. Mas ele configura um gabinete. Então a configuração desse gabinete, ela é parte do jogo político, né? A outra coisa é quais são as forças que estão retirando as pessoas do teu caminho. Por quê? Porque o Parolin, que é o secretário de Estado do Francisco, entra no conclave como claro favorito. Italiano, próximo do Papa Francisco, um cara de política institucional e um cara visto como impiedoso. Qual é o problema do Parolin? 2 problemas. Ele tenta articular rapidamente com os conservadores da Europa. E ele irrita os conservadores americanos que percebem ele como cínico. Daí o que acontece? Um camarada muito importante, que é o Leo Burke, o Cardinal Burke. O Cardinal Burke foi um cara que foi escorraçado pelo Francisco. O Francisco não queria que ele votasse no conclave, mas ele pôde votar. O Burke começou uma operação de guerra para fazer a caveira do Parolin, dizendo que o Parolin tinha feito uns acordos com a China com relação à nomeação de figuras religiosas na China sem passar pela burocracia do Vaticano. E daí os prelatos da América Latina começaram a se irritar dizendo, esse cara não entra numa paróquia faz 20 anos, esse cara tem fedor de burocracia, ele não sabe falar com as pessoas, ele não entende como funciona a dinâmica paroquial. E aí o nosso amigo Provost começou a falar nos bastidores, disse que o Provost não deu nenhum grande discurso, que tudo que o Provost fazia era sentar nas mesas, e ele ia conversar, e que daí no final do primeiro dia... Fumando um vape. Exatamente. Um vapezinho. E queria conversar com o pessoal meio que dando a letra. Acho que a gente tem que ver esse problema. E daí, 2 cardeais, um cardeal peruano não, mas foi um cardeal brasileiro, um cardeal americano e um cardeal italiano que serviram de intermediadores para a candidatura do Provost. Diz que no final da primeira votação do segundo dia, né, um deles chegou pro Provost e disse, te prepara, vai ser você. E que no almoço o pessoal simplesmente articulou ao ponto do Parolin ir a público dizer que ia votar também no Provost. E que o Provost daí é eleito como Papa com mais de 100 votos. O que isso significa? A igreja querendo mostrar unidade. Só que essa unidade vem com um preço. O preço dela ele não vai poder ser um Papa de gestos fortes. O gesto forte que ele deu nós vamos focar na questão do trabalho, nós vamos continuar vinculados com o chão de fábrica, mas você, cardeal conservador, não tem problema. Você pode continuar fazendo a sua política doutrinária como ela te parece melhor, desde que você não esqueça dos pobres e dos trabalhadores. Se você esquecer que esse é o elemento doutrinário da minha, lembra o que o Francisco fez com a Opus Dei. E lembra quem fez isso pelo Francisco nos Estados Unidos? Fui eu. Porque foi quem destrói a Opus Dei em nome do Francisco nos Estados Unidos é o Provost. Então, o que ele está dizendo? Eu sei articular, eu consigo conviver de boas com vocês, trabalhando dentro das diversas variações da questão moral dentro da igreja. Das mais restritivas às mais abertas, desde que a gente se mantenha católico. Agora, vocês não vão poder abrir mão da política para os pobres e da política do sínodo. O que é isso? É uma igreja que quer continuar se expandindo. A igreja está morrendo de medo
da perda de poder dentro das comunidades. Então ela precisa voltar para o chão de fábrica nesse sentido. E o Leão XIV, ao afirmar a prioridade dele dentro da questão do trabalho, está dizendo, eu quero uma igreja chão de fábrica mesmo, meu irmão. Então o cara foi lá e no primeiro ato dele, na primeira missa, fala de inteligência artificial. E fala de inteligência artificial junto com o materialismo, que é uma forma de criticar a internet. Que é uma forma também de criticar, a gente sabe, putaria. Né? Então, não esperem que grandes gestos desse cara, mas esperem sim que ele está representando tendências dentro da igreja. E uma igreja que, mais uma vez, a igreja, guris, está no mesmo lugar que ela estava, em alguma medida, na época do Leão XIII. Certo? A igreja está no processo de encontrar o seu lugar no mundo onde a questão da autoridade moral foi descentralizada e o poder político da igreja perdeu sentido. Então ela está tentando se reafirmar. Ela conseguiu se reafirmar dentro do sistema de direitos em alguma medida por algum tempo, mas a globalização atingiu isso muito fortemente. Então, Gabriel Divan, eu ia passar a palavra aqui. Mas... Puta que pariu, eu disse que eu ia nerdear. Não, mas eu ia passar a palavra pro Divan aqui, mas agora já que a gente se embananou ali, eu acho que o final tá ótimo. Tu quer botar mais alguma coisa ou chamar umas dicas? Eu só queria fazer algum pequeno comentário para atualizar os nossos ouvintes sobre o teor de veracidade do que eu falei no começo. O Fabrício está a uma pessoa do Papa. Uhum. Explica Perfeito. Rapidinho essa história e explica o que se pode esperar de um Papa que frequenta um curso de fenomenologia. Não, então é muito engraçado, porque eu fiz, como alguns de vocês sabem, eu fiz o meu doutorado em filosofia, né? Aliás, tu começou o programa e nem se apresentou, mas tá tudo bem, né? Porque só falar de. Não, essas alturas, se alguém precisa que eu me apresente e não tá acompanhando. Não, mas a melhor apresentação de todas é a questão da crisma na Igreja do Cristo Redentor, meu. Isso aí já é a apresentação. Exatamente. Né? É a mais honesta, inclusive. Então, é muito engraçado, porque o Provost, e essa é uma das coisas mais engraçadas, ele fez o doutorado dele em teologia no Seminário Teológico de Vila Nova, que é uma universidade bastante tradicional, uma universidade católica, em Nova York, no estado de Nova York. Em Nova York ou na Pensilvânia? Agora fiquei na dúvida. Bom, não importa. Mas ela era ali na costa. Tá? E, na época, o professor de filosofia e fenomenologia lá, né, que era parte dos créditos obrigatórios que ele tinha que fazer, era um camarada chamado John Caputo, né, o Jack Caputo. E o Jack Caputo, eu conheço o Jack Caputo, já conversei com ele mais de uma vez, eu participei de um painel com o Caputo em Chicago, então eu posso dizer que eu estou a uma pessoa de distância do senhor Provost, né? Ele fez um seminário, o Caputo foi atrás, né? Ele fez um seminário sobre Kierkegaard, Heidegger e Santo Tomás de Aquino, com o Caputo nos anos 70 e tirou 10, segundo o Caputo. O Caputo foi atrás da nota dele. E daí foi divulgar. Daí o Caputo estava todo bobalhão, todo bobo com relação a isso. Para quem não conhece, o Caputo é um dos grandes caras que faz a recepção de Heidegger, né, nos Estados Unidos. Era muito amigo de Derrida. Também é o cara que traz o Derrida para os Estados Unidos, inclusive. Aquele seminário Força de Lei, né, que é muito famoso. Quem traz o Derrida para aquelas palestras é o Caputo, né, na Yeshiva. As palestras são na Yeshiva, mas quem traz é o Caputo. Então o Caputo é um cara que tem um histórico muito legal. Se vocês quiserem ler um livro dele, eu aconselho o Desmistificando Heidegger, que é uma leitura bastante interessante de Heidegger, mas não para aprender Heidegger, tá? É só porque é um livro divertido de ler, mas não para aprender Heidegger, por favor. Mas essa é o meu 1 grau de separação com o Jack Caputo, que inclusive aceitou me orientar, mas eu não fui orientando dele. E não me arrependo, porque Syracuse é muito frio. Tá aí, meu. Papa estudioso. Papa que... Todos são, né? Claro, é óbvio que todos são, né, meu? Pelo amor de Deus. Tem gente que, assim, eu não vou nem entrar agora, nós já estamos no final do programa. Não quero entrar na baixaria simplificadora que as pessoas fazem, né? A única coisa que a gente pode dizer é que o João Paulo nunca esqueceu do grito uxo, 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 o Papa é gaúcho, né? Tanto é que ele repetiu isso até no Rio de Janeiro, anos depois.
Que o pessoal falava, o Papa é brasileiro, mas ele disse assim, em Porto Alegre dizem que é gaúcho. Cara, e aqui, é claro, é a manchete da 0 Hora da semana, aqui, né, no Vira Casacas, né, ou seja, dá pra ser duas, né, Papa antigo diz que é gaúcho, né, e Papa atual está a 1 grau de distância de pesquisador gaúcho, né, falamos com o gaúcho que conhece o professor do Papa, bom, enfim. O mundo é muito pequeno. É a rótula do Papa, Felipe Abal, né? Enfim, e eu não tô falando do joelho do pontífice, tá? Então, olha só, Meu a gente Deus vai agora... do céu, essa foi nível Fabrício, assim. Sim, mas é que estavam falando até de língua do Papa, parece nome de livro do John Grisham, sei lá o que é, a língua do Papa. A língua do Papa. Não é do John Grisham, é aquele outro, como é que é o cara do Da Vinci, o Dan Brown, né? A língua do Papa, mistérios no conclave. Tal. O Dan Brown é tão ficção, mas tão ficção que ele faz o trabalho intelectual parecer perigoso, né? É verdade, cara, tá aí. Esse é o final do programa. Tá aí, tá resolvido. Mas só não acabou ainda porque a gente vai para as nossas dicas culturais, momento onde rapidinho a gente deixa alguma coisa aí para vocês. Tá proibido indicar o livro da Papisa Joana, tá? Eu já vetei aqui, não tem conversa, isso aí não será indicado. E as dicas culturais, elas são um oferecimento. Quer ter uma santa de uma ceia em casa? Então vai de O Artesão. Pizzas para você assar em casa. Porto Alegre, região metropolitana, Criciúma, vai lá, pede a sua pizza pelo Zap Zap, pode ser doce também. Olha o catálogo do Artesão e se delicie. É só o que tem para dizer. E avisa assim, eu vi Fabrício Pontin falando de crisma, né? No Vira Casacas. Aí você não paga a teleentrega. O Vaticano vai pagar? Não, tô brincando. Quem vai pagar? Não sei. É um mistério que a gente vai manter na liturgia aqui. Mas não é você. O que vocês têm aí de dicas pra gente aí? Gabriel Divan, eu vou dar 2 dicas aqui. Uma eu acabei de ver que, inclusive, né, veja só, se você tiver lá o Amazon Prime, ele está de grátis nesse momento. Porque o Pontin falou a respeito dos 2 Corpos do Rei, que é um belíssimo livro, mas está completamente esgotado, você só vai encontrar para baixar ele, então... Ele é complicado de ler, ele é chato, mas é bom, tá? Mas eu gosto muito, Pontin, dos Reis Taumaturgos do Mark Bloch também, que tem toda a questão, né, do poder curativo. Eu ia perguntar em determinado momento se, né, curavam escrófulas também, como é o caso dos que o Mark Bloch fala. Esse é um livro muito legal e tá ligado nisso aí que o Fabrício Pontin estava falando a respeito, né, de ter 2 naturezas, até essa questão, então, né, de ter uns poderes sobrenaturais, vamos dizer assim. E se você tem o Amazon Prime, tá de grátis, né, de graça aqui no site, a gente vai deixar linkado. E a outra referência que o Pontin fez que eu gosto muito, né, inclusive eu tento utilizar em aula, mas eu vejo que a gurizada cada vez menos assiste filme, e principalmente filme que é considerado velho, né? O que eles não sabem o que estão perdendo, porque as coisas novas são tudo ruim e as coisas velhas são boas, que é o caso do Monty Python, né? Eu sempre uso, Pontinho, no Monty Python, da vida de Brian, tu falou dele ali para, né, pra esse negócio de que tinham várias facções, etc. Eu gosto muito da parte que eles dizem, né, mas o que os romanos trouxeram pra gente? E daí o cara diz, as estradas, fora as estradas, os aquedutos, fora os aquedutos. Os romanos levam um monte de coisa lá. E tem aquele livro muito legal, que até tem no Blue Sky também, o perfil, que é do Monty Python Brasil, que é uma história quase definitiva de Monty Python. Eu tenho ele aqui, eu comprei lá na pré-venda, e tem em formato Kindle ali também para vender. Então, se você gosta de Monty Python e quer ter uma coisa legal assim, dá uma lida no A História Quase Definitiva de Monty Python. Então, acho que é uma boa dupla. Mark Bloch, Monty Python. Essas 2 coisas aí. Olha aí, cara. Olha aí que beleza, que beleza. Bom, cara, as piadas em torno do que se pode fazer sobre a vida de Brian, né? Elas são tão maiores ou iguais ao filme, né? E a gente poderia ficar um tempão aqui conversando. Mas é papo para outra hora, né? Assista aí. Busque, jovem. Busque conhecimento. Pelo amor de Deus. Eu vou de disco. Essa semana, porque eu vi que saiu remasterizado em áudio, no caso, né, um disco, mas que na verdade ele é famoso pela sua versão filme, que é o Live at Pompeii, do Pink Floyd, que eu considero um dos shows mais legais de
todos os tempos, a começar pela peculiaridade que eles estão tocando numa cidade desértica que, inclusive, né, foi consumida pelas cinzas e pelas lavas do Vesúvio. Então é muito emblemático, né, eles montarem toda aquela aparelhagem de som, fio, equipamento, caixa, receiver e tudo mais, mas eles estão tocando numa espécie de anfiteatro ali. E, claro, o filme é muito louco, ele se alterna com imagens, né, de obras de arte, de questões da própria cidade petrificada, né, toda aquela história envolvendo a Pompeia. E, cara, eu acho magnífico. É um trabalho magnífico, eu acho que é talvez o maior momento da banda. Eu vou fazer agora aquele cara que diz que o Grundrisse é maior que o Capital, né? Eu vou dizer que talvez aquela fase do Ao Vivo em Pompeia é maior do que o que veio depois, que é imediatamente o Dark Side, porque eles estavam, inclusive, gravando o Dark Side e eles falam sobre isso no filme, né, sobre as gravações do Dark Side, que, aliás, eu acho até mesmo pior do que o Wish You Were Here, que para mim é o melhor, né? Mas tem um carinho especial pelo Ao Vivo em Pompeia e agora saiu em áudio. É muito bom ouvir o disco, mas eu recomendo fortemente que você procure ver o filme também, né? Até porque ver o David Gilmour na fase cabeludo, né? E quando ele não falava tanta bobagem, né? É sempre um deleite, né? Que homem bonito. E você vai ver também que o Nick Mason é um baita baterista, né? Sofre do mesmo mal que sofre o coitado Ringo Starr, né? As pessoas inventaram que os caras são ruins e assim passou pra história, o que é mentira. É só isso que eu tenho a dizer. Fabrício Pontin! Então, eu tenho uma dica bem óbvia. Eu já indiquei esse autor várias vezes, mas é a primeira vez que eu indico esse. Do Tom Holland, do Millennium. Livraço. O Tom Holland, a tese dele é que o cristianismo não é centralizado até Charles Magno. Ele é mais radical do que nós somos aqui. Tá? Ele vai dizer que só com Charles Magno e a chegada do milênio, então entre 700 e 1000, o cristianismo vai se organizar, e que o cristianismo é fundamentalmente uma religião mileniarista e apocalíptica. E ele trabalha um pouco essa expressão, né, do apocalíptico, do mileniarismo, da doutrina do fim dos tempos, da questão das reformas no ano 1000. E é muito louco porque daí no final ele faz todas as comparações com o ano 2000 e tudo mais, e todas essas outras discussões. O Holland escreve muito bem, então dica quentíssima. Queria também indicar 2 séries, que são a mesma série, mas elas têm nomes diferentes e elas estão dificílimas de achar. Então o jeito mais fácil de achar elas é Caindo do Caminhão, que é o The Young Pope, o jovem Papa, e o The New Pope, o novo Papa. Elas são extremamente metafóricas, mas são lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Vale muito a pena assistir. E eu gosto muito, muito mais do que eu gosto de Conclave. Eu gostei muito, achei um filmaço o Dois Papas. Acho Dois Papas um filmaço, especialmente porque aqueles diálogos, eles nunca aconteceram de verdade, mas o filme tem uma malandragem. Eles pegam discursos e textos do Ratzinger e discursos e textos do Bergoglio e botam eles na boca de cada um dos papas, dialogando como se fosse um diálogo real, quando foi um diálogo doutrinário. Mas o filme funciona lindamente, o filme é maravilhoso. Assim, eu realmente recomendo muito o filme, é um filme lindo, lindíssimo. É um pouco chapa branca com a igreja? Tá? Mas é um filme bonito. De todos os filmes que eu vi dentro dessa temática religiosa, é um dos meus favoritos, assim. Acho que seria essas as principais. Tem uma série que é horrível, chamada Borgias. Ela é horrível, tá tudo errado na série. Não tem, assim, historicamente ela é uma aberração, mas a primeira cena, que é o Borgia se tornando papa, que é o conclave que elege o Borgia, né, papa, é muito legal. Então, se vocês tiverem nada pra fazer e quiserem ver só essa cena, que é o primeiro capítulo, é o primeiro episódio da série, e não vejam mais nada, porque a série depois ela é muito ruim mesmo, mas muito ruim mesmo, assim, vocês estão avisados, tá? Vale muito a pena assistir. Jeremy Irons é maravilhosamente canastrão nessa série, o que deixa ela dar a volta e fica boa. Eu não achei que ela dá a volta e fica boa. Como é que é o nome do assassino dele lá, o italiano? Não, eu abri mão ali. Quando aparece o Maquiavel, eu desisti. Tchau, tô fora. Chega pra mim. Fala, príncipe. Vim dar uns conselhos. Tá, e aí, olha só. Vim dar a letra aqui. A letra de Purple Rain. Tipo isso.
Wendolph's Cry, aí. Anota aí. Bom, abemos um vira-casacas. Abemos vira-casacas. Eu queria me desculpar de público aqui por ter nerdado demais. Eu acho que foi o episódio que eu mais nerdei na história dos vira-casacas. Desculpa, gurizada. E desculpa qualquer errinho aí que não tenha pegado algum erro geográfico ou alguma coisa assim, né? Que a gente fez sem consulta. É que vocês pegaram o Fabrício num momento muito especial. Mês que vem ele vai ser ordenado diácono, tal. Então ele está particularmente empolgado, né? Então é isso mesmo, né? Parabéns, antecipado, inclusive, né? O legal vai ser as pessoas acreditando. E a gente vai deixar em aberto, porque talvez seja verdade, talvez não seja. E agora? O que você acha? Faz a enquete no Vira Casacas, lá nas redes. Você decide. Você decide não, por favor, não. Porque daí vão dizer sim e minha mãe vai ficar muito feliz. Então não, por favor, não. Divan, vamos deixar o Fabrício Pontinho aí, vamos dar os salves? Vamos deixar o Fabrício Pontinho aí, ele precisa ler mais umas liturgias ali, né, e tudo mais. A prova vai ser complicada, né, mas ele já está bem cotado na prova de títulos também, né, mas enfim, vamos lá para os nossos salves. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, chegou o momento dos salves. Muito bom episódio com esse garoto aqui. Tem futuro esse menino aí. Esse aí, olha, eu acho que vai participar de mais vira-casacas aí. Muito bom. Temos vivas. Tu tem algum viva aí? Eu tenho alguns vivas aqui, cara. E olha só que história bonita. Olha que história edificante. A nossa querida colega Patrícia Nochang, né, para quem vai já um viva também, vai um salve aqui, né? Nessa hora, nesse momento, ela nos traz uma informação interessante. Ela estava no Chile, porque a Patrícia é assim, né? Pô, vai sim, pra internacional. Chile, vem pra lá, vai pra cá, não, é um negócio complicado. Direito internacional, viagens internacionais. Não, o negócio ali é assim. Aí ela encontra lá um colega que está no evento com ela, e ele diz, você é da Universidade de Passo Fundo? E ela esperando, sim, claro, desse projeto maravilhoso que eu faço, que é o Balcão Migra, né? Aí o cara disse assim, não, eu queria saber, é lá onde trabalha também o Abá, o Divan do Vira Casacas? E é isso, e ela disse assim, o que é? Quer dizer, então, que vocês são famosos assim? Pois é assim mesmo. Então eu queria mandar um abração, ó, aqui, ó, também é outra história também, cara, é DPU, meu, tá entendendo? Tá entendendo? Sim, responsa lá no alto nível. João Chaves, nosso querido amigo, tem que aparecer aqui pra almoçar com a gente, para tomar um café com a gente, para conhecer as instalações aí, para dar uma palestra na UPF e tal. Então, eu reforço o convite que a Patrícia fez e ela disse assim, vai que vocês convidam lá, vai que ele vem daí, né? Porque pro meus eventos que ele não quer vir. Não, agora tem que vir, então. Não, então o João Chaves aí, né, esteja cumprimentado, ouvinte de qualidade, coisa, né? Coisa gabarito, né? Muito bom. Eu tenho outro salve aqui, que esse foi me encomendado em casa, né? Patroa, né? Aquela coisa, né? Então, colega da Fernanda, Liane, diz que é muito ouvinte do Vira Casacas, junto com o Conge, com o Maurício, e atenção porque está chegando a Sofia. Tá chegando a Sofia. Então, Liane, um beijão. Esse era um bebê born? Não, esse é born real, bebê. Sim, bebê que tá vindo aí com tudo. Então, assim, Liane, muito obrigado, Liane e Maurício aí, pela audiência também qualificadíssima aí. Fico muito satisfeito, né? E é claro, né? Eu tô ouvindo essa chamada, tem que mandar o salve pra Liane. Tá, não, vamos mandar, tem que mandar. Tá aí, viva, ótimo, Sofia. Viva! Eu tenho aqui alguns anotados também, Divan. O Davi Almeida, lá no Blue Sky, ele manda, já seguindo a professora, né? A professora Ana Paula Salviati, fez sucesso. Opa! Né? Ouvindo o episódio, nem tô na metade. Se puder mandar um salve para as felinas Arlequina e Diadorim e o cão Baunilha. E meu amor, claro, Priscila, né? As felinas já são especialistas em podcast. Eu acredito todo mundo junto, né? Não, esses nomes aí acho que nunca tinham aparecido, hein? Eu acho que não. Diadorim, né? Sabe como é que é, né? Enganou todo mundo ali. Não, mentira, não enganou ninguém. Só o Reubal. Né? Arlequina também, né? Mestre dos disfarces aí. Né? E o cão Baunilha, cara. O cão Baunilha é muito bom. E pra Priscila. Ele se lembrou. Tem lembrou. Gente que esquece, né? Dá salve pro bicho. Pro bebê reborn e tal. E não dá pra amada, né? Agora foi. O Rodrigo Grilo, lá no Insta, ele mandou o seguinte, ó, salve, meus camaradas, já que estou fora das redes sociais inscritas, vou pedir um salve por aqui mesmo. Claro, pode pedir por todo lugar que nós estamos, você pode pedir. Quero um salve para minhas pequenas cachorrinhas Tereza, Cristina e Leopoldina.
Hoje tá complicado, galera. Ambas adotadas depois de maus tratos, nada melhor do que viver agora como imperatrizes. Aí, ó. Ah! E um grande abraço pra vocês que me fazem companhia junto delas. Grande salve aí, Rodrigo. Maravilhoso, cara. Aí, cara. Gente que adota bichinho também tem um lugar especial no coração. Agora o André Rocha. O André Rocha, lá no Blue Sky também, ele pedindo um salve pro Vira Casacas para os vira-latas Lixia e Mexerica, que vivem com a minha companheira Maíra. Todos nós 4 vimos semanalmente o Vira e veio acompanhadíssimo de fotos. Aí que é bom, também, aí cara. é bonito, aí sim. O Diego, ele chegou e disse assim, ó, como no salve vocês disseram que podia usar essa plataforma para solicitar salves, sempre, todas as salves, plataformas. você disse que pode usar salves na Não, plataforma. é que eu acho que ele estava pedindo, agora não me lembro onde é que o Diego mandou, se foi no Instagram, se foi no YouTube, se foi no comentário do Spotify, dá para pedir em qualquer lugar. Seria para minha amada companheira Stephanie, mas queria também salve para esses 4 elementos aqui, Baba Yaga, Goblin, Gojira e Gizmo, que são os gatinhos dos meus amigos Deno e Agda. Tá, peraí, só um pouquinho. É um recorde aqui, tá? Nós temos todos os gatos e cachorros que nenhum teve um nome já repetido na história. Aham. E agora teve... Baba Yaga a Baba Yaga, porra, né? O Gizmo, né? As pessoas esqueceram do Gizmo, né? O Gizmo marginalizado na história do audiovisual, né? Eu acho bizarro aquele bicho lá. Mas enfim. Gojira é o bicho, né? Não é a banda, né? Talvez. Provavelmente. Pode ser. Mas ele mandou então um salve pros gatinhos dos amigos. Isso. Pô, que bom. Mas um amigo tá ali ouvindo e diz, pô, ganhou um salve. Tá aí, Legal. Gostei. E aqui também tem um salve que foi feito pessoalmente aqui. O Léo. Pessoalmente, ele tá aqui. Não, aqui. pediu pra Dani. Entra, Léo. Pediu pra Dani. Tá. Né? O Léo ia na toca, Gabriel. Porra, na toca. Quem lembra da toca tá quase na época do Gizmo. O Léo ia na toca lá e daí ele disse assim, Dani, eu e a Maria, a gente ouve o Vira Casacas e será que a gente pode pedir um salve? Pô, claro que sim, grande abraço, Léo, grande salve pro Léo e pra Maria. E será que eles iam na toca, era aqueles que não compravam nada, ficavam lá? Eu fico tomando café, jogando joguinho de tabuleiro. E comentando o que os outros estão comprando. Isso falando mal. É o melhor cliente, Muito fiz isso também. Mas comprei também. Isso aí, sempre bom. Não deu certo. Foi legal. Claro que deu certo. Acabou, mas deu certo. Enquanto durou. Foi bom, não durou, como diria. Muita coisa na casa na toca. Muito bem, Gabriel. Agora sim, temos salves, temos episódio, temos papa. É importante ter papa, né? Então, é aquela coisa, né? Não sei se perante Deus, né? Todo mundo é pecador, né? Mas somos inocentes, né? Tchau, galera.